Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, capítulo 96, de 180, nas palavras. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E, quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem. Quando não puderes falar nele, a semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixe dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Querido amigo, querida amiga, uma lição que nos deixa mais de uma semana para a sua reflexão. Emmanuel deu o título de Nas Palavras. É o capítulo 96. Utilizou a passagem de Tiago, que escreveu: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Olha que interessante. Então, quando nós nos queixamos uns dos outros, nós podemos ser julgados por este fato. Então, ele inicia dizendo: mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Então, Emmanuel compara a nossa fala, o dom da fala, como uma lâmpada, isto é, como uma luz que esclarece, que dá vida. Então, se nós começarmos a falar coisas negativas, é o mesmo que pegar uma lâmpada
e enfiar dentro da lata de lixo. Ou seja, a lâmpada está acesa, iluminando. Nós a colocamos dentro da lata de lixo, como se ela não valesse de nada. A comparação é extraordinária e é para nós refletirmos. Mas Emmanuel continua dizendo, não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Ele quer dizer que o que você disser não deve, de forma nenhuma, ser dito em coisas negativas. E, mais ainda, se essas chagas estão abertas. Ou seja, a pessoa está sofrendo. E aí você vai acumular mais sofrimento para aquela criatura. Continua dizendo, podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Olha que interessante. Você pode mobilizar a maravilha do verbo, ou seja, você pode utilizar o dom da fala para reajustar o bem, para melhorar, sem preciso estender o mal. Em outras palavras, podemos dizer que para que você possa ajudar uma criatura, não é necessário que você fale do mal que ela praticou, até porque ela já sabe do mal que praticou. Se você estiver falando disto, você está condenando-a. Emmanuel continua dizendo, ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Então, que você possa levar a esperança para aqueles que estão desfalecidos na luta. Ele diz para você, exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Então, que você fale do amor junto àqueles que estão intoxicados pelo ódio. E você também louva as perspectivas da fé, ao lado dos que choram no desencanto. Então, que você possa falar da fé quando as pessoas estão chorando, porque houve o desencanto, existe uma expectativa e ela não ocorreu. Você também pode fazer, aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Então, se uma pessoa caiu por algum motivo, o que nós temos que fazer é lembrar das qualidades dele. Porque todos nós temos qualidades. Apontar defeitos é muito fácil. E principalmente quando a pessoa está caída. É preciso que nós tenhamos esse pensamento de, naquele momento, nós podermos ajudá-lo. Continua dizendo, destaca as possibilidades de auxiliar, onde os outros somente encontram motivos para a censura. É isto. Então, nós temos que sempre estar com a mente voltada para ajudar. Embora todos estejam, naquele momento, buscando coisas negativas para censurar aquela criatura. Continua dizendo, desdobra o trabalho restaurador, onde o pessimismo condena. Então, que nós tenhamos essa atitude para restaurar, para ajudar, onde nós vemos somente o pessimismo, condenando. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito.
Olha, temos que sempre pensar nisto. Ver, enxergar. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Porque acontece muitas vezes, nós estamos diante de uma situação que a maldade está muito grande. E se naquele momento nós não encontramos palavras para lhe dizer, e que nós não possamos contribuir com mais maldades, mas naquele momento nós calamos e entramos em oração para ajudar aquela situação. Continua dizendo, pensa no bem, quando não puderes falar nele. E continua, a semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Então, naquele momento, você pode até dizer, poxa, minhas palavras são tão simples, tão pequenas, não é? Mas aquilo é uma gota silenciosa de sedativo que acerena aquele corpo daquela criatura que está martirizado. E Emmanuel conclui, nunca te queixe dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Então, quando nós acusamos o outro por ter caído naquela situação, nós temos que, antes de acusar, consultar nosso próprio íntimo. E se fosse eu teria feito melhor? Na maioria das vezes, não. Porque nós não sabemos o que ele passou, o que levou para aquela situação. Uma lição maravilhosa, que me lembra aqui o Evangelho de Jesus, quando Emmanuel fala que em toda situação deprimente, nós temos que ter palavras que vão reerguer aquela situação. Quando Jesus caminhava com seus discípulos, e que ele caminhava muito porque ele só andava a pé, ao passar diante de um animal que já havia morrido há muitos dias e, portanto, estava num grande teor de odor, de mau cheiro, os discípulos passavam colocando as vestes no nariz e reclamando daquela situação. Jesus, como sempre, não perdia uma oportunidade de ensinar. Ele parou, olhou o animal e disse, que bela arcada dentária tinha esse animal. Esta é a lição. Como eu disse, uma lição para refletirmos toda essa semana. O que estamos fazendo com o nosso verbo? O que estamos fazendo com nossas palavras? É um convite para você continuar a perseverar no Evangelho de Jesus. Um grande abraço e até mais ver. Fiquem com Deus.